Olá amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Scott Oak. Estou aqui, para fazer mais um vídeo para vocês. Esse vídeo, estou falando ainda do mesmo livro do vídeo anterior, né? Lembrando de acionar o sininho aí no canal Acumulando Pedregulhos e Perdendo Diamantes e também no canal Harmonia com Deus, Comunidade Harmonia com Deus, Comunidade Harmonia com Deus. Esse assunto que eu vou ler agora é um assunto muito interessante que eu estava meditando aqui. Fala sobre a experiência de você experienciar. Muitas vezes a gente segue regras ou imposições que colocam para nós. Porém, você não teve a experiência porque você não experimentou. Você só foi recebeu a ordem, para fazer. E você fez. E você só vai ter a experiência real quando você realmente fazer, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas elas não fazem. Então é muito importante que você tenha a experiência na prática. Então eu vou ler um texto aqui. Fala assim: o Tantra não é filosófico, é existencial. É claro que Devi, né, faz perguntas que parecem filosóficas, mas Shiva não as responde dessa maneira. Ou seja, ele faz perguntas filosóficas, mas o Shiva não responde. Ele dá uma técnica para a pessoa fazer a experiência. E aí, com a experiência, ela vai responder ela mesma, vai ter a resposta. Porque se você responde uma pergunta, você não deixou a pessoa fazer a experiência. E o Shiva não. Ele fala assim, vou te dar uma técnica, você faz essa técnica. Aí você vai ter a resposta. Então ele não responde a pergunta com uma resposta, ele responde com um exercício que ele dá para a pessoa praticar e a pessoa ter a própria experiência. Assim é melhor compreender isso desde o início. Do contrário, você ficará confuso, porque Shiva não responderá a uma pergunta sequer. Todas as perguntas que Devi está fazendo de forma alguma serão respondidas por Shiva, Devi. Contudo, ele as responde na realidade, só ele as responde e ninguém mais, mas num plano diferente. Ou seja, Shiva, quando Devi pergunta, ele não responde da maneira que Devi, de repente, gostaria de receber a resposta pronta. Não, ele dá uma técnica para ele mesmo passar por uma experiência e ele mesmo ter a resposta, obter a resposta. A melhor maneira de você obter a resposta é você passar pela experiência. Devi pergunta. Né? Qual é a sua realidade, meu senhor? Ele não responderá. Pelo contrário, dará uma técnica. E se Devi praticar essa técnica, ela saberá. Eis porque a resposta é contornada, não é direta. Devi, aqui na verdade é uma mulher, né? Eis porque a resposta é contornada e não é direta. Ele não responderá, quem sou eu? Não responderá. Ele dará uma técnica, pratique-a e você saberá. Então, como você vai responder uma pergunta que só você, para outra pessoa, que só a pessoa ou só você mesmo pode responder para si mesmo? Quem sou eu? Para o Tantra, fazer é conhecer. Não há outro conhecer a menos que você faça algo. A menos que mude, a menos que veja de uma perspectiva diferente. A menos que entre inteiro numa dimensão diferente, a do intelecto. Uma dimensão diferente do intelecto, que seja diferente da sua inteligência ou a inteligência dada pelos outros, que não é a sua própria inteligência. Não haverá resposta. As respostas podem ser dadas, todas elas são mentirosas. Todas as filosofias são mentirosas. Você faz uma pergunta e a filosofia
lhe dá uma resposta. Ela a satisfaz ou não. Se a satisfaz, você se converte à filosofia, mas permanece o mesmo. Se não a satisfaz, você continua procurando uma outra filosofia a qual se converter. Mas você permanece o mesmo. Não é absolutamente tocado. Você não muda. Assim, veja, seja você hindu, seja você maometano, seja você cristão ou seja você jainista, não faz diferença. A pessoa real por trás da fachada do hindu, do maometano ou do cristão é a mesma. Apenas as palavras ou as roupas diferem. O homem que vai à igreja, ao templo ou à mesquita é o mesmo homem. Apenas os rostos diferem. E são rostos falsos. São máscaras. Por trás das máscaras, você encontrará o mesmo homem. Ou seja, independente da religião, da doutrina ou do que você segue, a filosofia, por trás existe uma máscara. Ali na frente existe uma máscara, por trás existe o mesmo homem. Ou seja, todos os homens procuram a Deus de maneira diferente, por religiões diferentes. No fundo, todos são homens com religiões diferentes, procurando encontrar o divino, porque nós somos divinos e temos sede do divino. Então, procuramos o divino através das religiões propostas, né? Apenas os rostos diferem, e são rostos falsos, são máscaras. Por trás da máscara você encontrará o mesmo homem, a mesma raiva, a mesma agressão, a mesma violência, a mesma ganância, a mesma luxúria, tudo igual. Será que a sexualidade maometana é diferente da sexualidade hindu? Será que a sexualidade maometana é diferente da sexualidade cristã? Será que a violência cristã é diferente da violência hindu? Será? Não, é diferente. É igual. A realidade permanece a mesma, apenas as roupas diferem. Então é muito importante esse texto, porque a gente se esconde atrás de máscaras religiosas, né? Muitas vezes pessoas falam assim, eu não sou religioso, Ele só tirou a palavra da religião, fala que não é religioso, que não usa religião, que abomina a religião, mas porém está criando uma nova, né? Então, a religião, a palavra religião, tem várias, né? Cada pessoa vai ter uma religião, um dogma. Aí tem uns que falam assim, eu saí da religião, mas ele criou outro dogma. Então, por mais que você execute a palavra religião da sua vida, mas você pode estar sendo religioso sem perceber, usando um dogma. Então é muito perigoso. Outra coisa, quando você não tem experiência, você é religioso, porque você está seguindo um dogma. Quando você tem experiência própria com o divino, então você não é religioso, você está vivendo a sua própria experiência. Quando você não tem experiência própria com o divino, então você é religioso. Somente a experiência dá a resposta real, e não a resposta dada que você segue como verdade. Então, o Tantra é uma religião de experiência, de técnica. Não é uma religião. O Tantra não é religião. Assim como todas falam, né? Muitos falam, a minha não é religião. A do outro a minha não. Então, o Tantra também não é uma religião, mas também pode ser. A partir do momento que você trata isso como respostas dadas e não experiência. O Tantra não se interessa pelas roupas que você veste, o Tantra se interessa por você. Se você faz uma pergunta, ele mostra onde você está. Mostra também que aquilo que você é, você não vê. Por isso a pergunta. Um cego pergunta, o que é a luz? A filosofia começará a responder o que é a luz. Ou seja, não adianta, você vai falar para o cego que é a luz, vai explicar de várias maneiras, mas ele não teve a experiência de ver a luz. Então, ele vai ter só a experiência a partir do momento que ele vê a luz.
Enquanto ele ficar ouvindo sobre a luz, ele é cego, né? Ele não tem essa experiência. Ele vai só ser filosoficamente bem instruído sobre a luz, mas não tem nenhuma experiência com a luz. O Tantra só saberá isto, por quê? Por causa da experiência. Que se um homem está perguntando o que é a luz, isso mostra apenas que ele é cego. O Tantra começará a agir no homem, mudando-o para que ele possa ver. O Tantra não dirá o que é a luz, o Tantra lhe dirá como alcançar essa percepção, como chegar a ver, como alcançar a visão. Quando a visão estiver presente, a resposta estará presente. O Tantra não lhe dará a resposta, lhe dará a técnica para alcançar a resposta. Então é isso aí. Então, eu não estou fazendo menção simplesmente do Tantra, assim, elogiando o Tantra e dizendo que os outros estão tudo errado e o Tantra está certo. Não. Mas a visão tântrica, né? Ela tem uma visão muito mais abrangente do que muitas doutrinas e pensamentos diferentes, né? Religiões e, vamos dizer, dogmas. Por quê? Porque ela trabalha a experiência e não respostas prontas. E quando você quer ter uma experiência, seja com quem for que você acredita, você tem que ter essa experiência. Se você quiser ter uma experiência com Cristo, você tem que viver o Cristo dentro de você. Você tem que ser o próprio Cristo, ou seja, você tem que ter a experiência do próprio Cristo. Aí você vai viver a experiência do Cristo. Se você é um budista, você tem que viver a experiência do Buda. Aí você vai ser o próprio Buda, acordado. Então, muitas experiências você só vai ter se você vivê-las. Se você não vivê-las, você vai ficar apenas seguindo respostas e respostas e respostas, mas dentro de você vai sempre ter aquele buraco, aquele vazio. Um grande abraço a todos e se inscreva no canal. Um abraço aí, todo mundo.